Boa tarde a todos. Vou fazer um journal aqui com vocês, né? Hoje é segunda-feira, são exatos 1h30 da tarde e vamos falar um pouco aqui sobre o dia de hoje. Bom, ontem eu tentei 3 operações em Ásia, uma foi no break-even e 2 loss. Tava 230 negativo, então comecei o dia 230 negativo aí e finalizei com $250 de lucro, que na verdade foram 480. Então eu fechei o dia no lucro de $480, segunda-feira hoje. Bom, a primeira operação, vamos primeiro falar de 1 hora, né? O que eu estava vendo aqui? Bom, a gente tinha o Weekly Opening Range Gap, que é a abertura semanal para ser preenchida aqui. Por isso eu estava com viés de alta no primeiro momento. Essa primeira operação aqui, e também é torto aqui, né? O que eu fiz aqui? Aí, agora sim. Essa primeira operação aqui foi visando isso. Peguei o take aqui, tinha tocado aqui no Consequent Encroachment, depois visitou ele novamente, varreu um pouco da liquidez, deixou o fundo intacto e viés bullish por causa desse protegido do 5 aqui, que foi onde começou todo esse movimento até lá em cima. Então enquanto ele não viola esse fundo aqui, eu estou procurando por compras. Peguei essa operação aqui, um sucesso, 5R. E aí nesse momento eu não sabia se eu parava de operar hoje ou se eu continuava. Mas tudo bem, ainda estou nessa dúvida aí do que eu faço, se eu pego uma operação, se eu tento mais, não sei, realmente eu não sei. Aí com essa violação aqui, completou o gap, né? Ele veio visitar aqui novamente os 50%, que eu imaginava que ia acontecer aqui. Como ele veio, tocou aqui e logo em seguida já fez uma movimentação forte para cima e engolfando 3 candles de baixa, ó. Olha como esse candle aqui único, ele sobressai por 3 candles de baixa aqui, então a força compradora aqui é muito forte, olha. Ele veio até aqui embaixo, varreu essa liquidez aqui, eu imaginei o que? Vai continuar um movimento de alta, né? Eu tô bullish, vou aproveitar, não vou ficar para trás. Já consolidou um pouco aqui, agora são 9h30, uma boa... É logo na abertura do mercado, né? Isso que eu não gostei dessa operação. Por quê? O mercado começou a volatilizar muito e eu fui apressado para querer pegar o movimento, sendo que ele fez aqui o Judas primeiro para baixo, fez o Judas para cima e aí depois ele foi e seguiu o destino dele. Atacou essa raia aqui, ó, ele ataca essa raia aqui, pega toda a liquidez lá de cima, manipula todo mundo, depois volta a cair. Aqui eu peguei, aqui foi onde eu saí dessa outra operação aqui que eu peguei de compra, ela foi bem até, ela foi bem. Eu ia botar no break-even assim que violasse esse topo aqui, mas acabou que o preço nem voltou a subir, caiu direto e me estopou. Tá bom, não faz mal. Aqui começou a consolidar, né? Nessa consolidação aqui eu tava de olho que vamos tentar comprar de novo. Assim que o preço viola aqui, ó, varre toda essa liquidez que foi gerada aqui nesse sentimento aqui, varre tudo isso e dá uma porrada para cima. Eu tentei novamente fazer uma compra para renovar esse topo aqui e aproveitar o andamento do preço, mas acabou que não aconteceu. Temos aqui o primeiro Fair Value Gap de 9h30, ó, após 9h30, primeiro Fair Value Gap. Esse primeiro Fair Value Gap ele foi completamente preenchido, volta o preço a cair, toca mais uma vez, não viola ele não é violado. Com isso, eu fico de olho que, bom, se ele está aqui relutando para ser violado, quando eu vejo essa vela aqui forte de queda,
Tá, essa operação aqui eu tentei comprar saindo break-even. Eu imaginava que ele seria violado. Mas quando eu vejo essa movimentação forte de baixa aqui, eu faço a minha entrada. Ó, como ele engolfa todos esses candles aqui fracos de alta. O preço vem, viola tudo isso, engolfa tudo. E eu ainda peguei uma entrada melhor do que eu imaginava, porque a minha entrada corretamente seria aqui. Eu entrei aqui um pouco em cima, imaginei que ele tocaria novamente, né, no primeiro fair value gap, que é aqui. Então na hora que ele toca, eu estou dentro do trade. Eu venho acompanhando, rompeu aqui, joguei no break-even, deixei rolar, o meu alvo era até aqui 5R. Uma coisa que eu errei, eu não tô com medo de tomar loss, eu tô com medo de devolver o que eu tô fazendo de lucro, entendeu? Então, quando o preço vem e começa a retornar aqui, ó, eu saí. Sendo que eu tinha o previsto era que esse fair value gap fosse preenchido, entendeu? E olha como ele é preenchido bem bonito, ó. Passa um pouquinho do consequent encroachment dele e volta a cair agressivo. Então teria dado o take aqui 5R, mas infelizmente não foi. Fui apressado. E aí, depois disso, a gente viola aqui o protegido do 5, então a partir desse momento aqui eu estou procurando realmente por vendas. A minha ideia era pegar esse movimento completo até lá embaixo, mas como eu saí antes, fui afobado porque estava chegando aqui no protegido, eu imaginei o que? Bom, se ele começou a devolver daqui, ele não vai ter força para violar, então eu vou sair, não quero mais esse trade. Aconteceu que fui precipitado, então assim que ele viola aqui eu tento vender, sem muita confiança. Por quê? Porque eu imaginava já que o preço poderia voltar aqui em cima para mitigar essa região, preencher esse fair value gap e depois sim fazer um movimento real. Então eu tomei esse stop aqui, foi barato, $100. E aí quando o preço vem aqui e demonstra essa força aqui, ó, olha como esses dois candles aqui fracos, e aí esse candle vem e preenche esses dois candles aqui, ó, engolfa nesses dois candles. Aqui eu posiciono minha entrada, stop acima dessa máxima. O preço andou bem, voltou no break-even, não tinha mexido ainda, né, porque não tinha violado nenhuma região muito importante aqui. E aí assim que o preço volta aqui, ele já é um fair value gap, que me incomoda bastante, porque o preço, eu imaginei muito que teria estopado aqui, porque, enfim, o fair value gap foi gerado aí muita força, né, de alta, mas aí o preço, quando ele fecha abaixo dos 50% aqui nessa primeira vela, já me dá mais confiança. Quer dizer que o preço não é urgente para cima, pelo menos, né, senão ele já dá um empurradão para cima. Então, quando ele viola aqui, ele se torna um fair value gap invertido, toca no 50%, faz a distribuição do preço. O alvo aqui original também era 5R, ó, mas como eu tava quase fazendo o meu lucro do dia, tinha devolvido um pouco daquela operação que eu tinha pego boa, tinha saído aqui antes, tinha tomado mais um stop aqui, eu fiquei nervoso, tirei logo. Quer saber? Vamos parar com isso, vou tomar um banho, almoçar, pá. Então foi isso, mas tá bom, foi um dia bom. Errei algumas coisas aí, por exemplo, de ter tomado esse trade aqui muito apressado, se eu posso dizer assim. Foi exatamente 9h31, o mercado abre 9h30, então não tinha pra quê. Tem muito movimento ainda para acontecer, eu não precisava ter me exposto ali à toa. E aí essa operação aqui não teve o que fazer, um stop normal. E aí essa aqui também, um stop normal. Não tô gostando muito de ficar nessas consolidações aqui, tô achando bem ruim mesmo, tomando bastante stop aqui em regiões de consolidação. E aí peguei essa operação boa, me arrependo de ter
saído antes, aqui, saindo 3R, tá bom? Mas o alvo final era 5R. Aqui eu poderia ter esperado um pouco, fiquei com medo de perder o movimento. E aqui foi uma boa operação que eu poderia ter segurado também. Então, o que eu errei hoje foi exatamente isso. Não segurar as operações que estão sendo lucrativas. Eu estava um pouco estressado também, que já tinha tomado 3 lojas. E aí, pois é isso. Mas amanhã é outro dia. Valeu aí, pessoal, que está assistindo aí. Vamos que essa semana aí vai ter muita movimentação. Quinta-feira, sexta-feira tem o PU, que é a primeira sexta do mês. Então o mercado ficar bem volátil. Provavelmente vão ter muitas oportunidades aí no meu operacional, né? Mas é isso. Valeu, tamo junto. Até mais.